O coach Pablo Marçal foi condenado pela segunda vez pela Justiça Eleitoral por abuso por uso indevido de meios de comunicação, captação e gastos ilícitos de recursos e abuso de poder econômico, ao fazer campanha para prefeito de São Paulo em 2024. E aí, será que isso vai afetar os planos dele para 2026? Vamos perguntar para o Pedro Zambarda aqui no Plantão Meteoro. Pedro, então, duplamente inelegível. Ele tá tentando alcançar o Bolsonaro, que já tem três, né? Só que duas coisas para as pessoas ficarem alertas, tá? O Bolsonaro é inelegível pelo Supremo. O Marçal ainda tá em instâncias anteriores e... O que eu tô falando isso? É pra desanimar vocês, gente? Não, é pra gente ficar alerta que assim... E outra, ele é novo. Ele não tem 70 anos que nem o Bolsonaro, né, Sophie? Que se cai inelegível nessa idade é bem mais complicado depois de já ter sido presidente. O Marçal, nas palavras de um amigo meu que conhece o entorno dele, ele diz que ele não tem nada a perder e ele vai continuar tentando, tá? Mesmo que não seja nessa eleição, ele vai tentar, ou ele vai tentar fazer, vai tentar criar um candidato dele, ele vai tentar de alguma forma. Mas quem traz a boa nova, e tomara que ele fique inelegível 3 vezes, a gente torce muito para isso, para pedir música no Fantástico. A Mônica Bergamo de dar essa notícia, Marçal é condenado a pagar 420 mil reais e recebe segunda condenação à inelegibilidade por abuso. Vamos entender aqui. A defesa do coach alegou a ausência de gravidade nos fatos apontados, de forma a desequilibrar o pleito ou influenciar no resultado das eleições. O coach Pablo Marçal foi condenado pela segunda vez pela Justiça Eleitoral por abuso por uso indevido dos meios de comunicação, captação e gastos ilícitos de recursos e abuso de poder econômico, ao fazer campanha para prefeito de São Paulo em 2024. Na sentença, o juiz Antônio Maria Patino Zors, da primeira zona eleitoral de São Paulo, determinou que ele fique inelegível por 8 anos e que pague uma multa de 420 mil reais por descumprimento de decisão judicial. Em fevereiro, ele já havia sido condenado pela primeira vez a ficar fora dos próximos pleitos eleitorais por se oferecer para gravar vídeos de apoio a candidatos de direita em troca de transferências via Pix de 5 mil reais. É um absurdo esse cara. Ele tinha que ser, na verdade, inelegível pelo que ele fez com o Boulos, né, Sofia? Isso é uma coisa que tem que ficar nítido para as pessoas. A segunda ação agora julgada contra Massal foi movida pelo PSB da deputada federal Tabata Amaral, que também disputou a prefeitura e denunciou os abusos do então candidato. Na campanha, o Partido Socialista Brasileiro afirmou à justiça que Marçal monetizava eleitores que divulgassem trechos dos seus vídeos como candidato, o que é proibido pela lei eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, também pediu investigação contra Marçal por abuso de poder econômico mediante estratégia de cooptação de colaboradores com a promessa de ganhos financeiros e apoiadores para a disseminação dos seus conteúdos em redes sociais e serviços de streaming, mediante impulsionamento efetuado por pretensos eleitores e cabos eleitorais, que se revestiria de caráter ilícito e abusivo. Os recursos da campanha estariam sendo captados por Marçal de forma ilícita e sem que houvesse a devida declaração à justiça, no que apontaria para uma quantidade financeira não declarada, não documentada, desequilibrando o pleito eleitoral. Em agosto de 2024, a Justiça determinou a suspensão temporária dos perfis oficiais usados por Marçal nas redes sociais e proibiu que ele remunerasse os cortadores dos seus conteúdos com vinculação de Pablo Marçal à candidatura a prefeito de São Paulo, além da suspensão imediata das atividades ao candidato na plataforma Discord. Plataformas como Instagram, YouTube, TikTok e X bloquearam os perfis, mas a comunidade de apoio a Marçal seguiu ativa no Discord e, segundo o juiz, o próprio réu Pablo Marçal estimulou que os cortadores dos seus vídeos continuassem fazendo o que precisasse ser feito. Como a multa diária pelo descumprimento era de 10 mil reais e o descumprimento seguiu por 42 dias, o juiz agora estabeleceu a multa de 420 mil pela desobediência. A defesa de Marçal alegou, por sua vez, a ausência de prévio conhecimento do réu sobre os fatos narrados na inicial, a ausência de provas que poderiam confirmar os fatos narrados na inicial, no sentido de tipificar por oportuno atos de abuso de poder pelo réu ou qualquer outra irregularidade eleitoral,
ausência de gravidade nos fatos apontados de forma a desequilibrar o pleito ou influenciar no resultado das eleições. O advogado do PSB, Hélio Silveira, afirma que Marçal venalizou as eleições e por isso agora se torna inelegível. A deputada federal Tabata Amaral enviou uma nota à coluna em que afirma que Marçal vive de vender o segredo do sucesso, mas o sucesso dele é baseado numa coisa só: o desrespeito às leis. Desde o início da campanha, alertamos para que o desempenho do Marçal não se devia ao mérito eleitoral, mas a uma campanha conduzida de forma ilegal, enquanto outros se omitiram por medo ou por estratégia. Fomos os únicos a ter coragem de denunciar as irregularidades e recorrer à justiça. Hoje, decisão após decisão, fica clara a importância de termos enfrentado quem tentou fraudar a eleição e enganar os eleitores. Seguiremos firmes, sem recuar. Questionado, o ex-candidato Pablo Marçal disse por meio nota encaminhada por sua assessoria de imprensa que acredita que a sentença será revertida. Essa decisão é temporária, cumprimos todos os requisitos legais durante a campanha, confio na justiça e estou certo que vamos reverter. Sofia, eu não tô torcendo pelo Pablo Marçal, tá? Eu tô doido para que essa sentença se confirme, mas ele tá certo na nota dele, tá? É processo em instância inferior, 2026 tá aí, e ele pode reverter isso, tá? Tô Não, jogando a já pra possibilidade todo mundo existe. saber. A A possibilidade possibilidade existe, sem existe. dúvida. Tanto existe que, se você consultar as matérias na imprensa recentes, Estadão Conteúdo em janeiro de 2025. Pablo Marçal diz que disputará a presidência em 2026, mas pode estar inelegível até o pleito. Mas pode, gente. Ele tá no páreo e o PRTB diz que ele é o candidato de 26, tá? Inclusive com o Gustavo Lima. O Gustavo Lima está sendo ventilado como vice do Marçal ou vice do Caiado. Então tem uma candidatura de extrema direita aí, de terceira linha, que está se estruturando. E aí eu acho importante falar uma coisa, Sophie, eu não quero ficar fazendo muita propaganda aqui, mas o meu amigo Adriano Viário, o professor Viário, escreveu esse livro aqui muito importante, o Anti-Coach, que eu acho fundamental para a galera que quer entender o perigo do Pablo Marçal, dar uma olhada, é da Emo Editora, e o Viário fala um pouquinho sobre o perigo do Pablo Marçal num corte do DCM que eu separei pra gente ouvir aqui. Pablo Marçal é um risco para 2026. Vamos ver aqui uns minutinhos. Depois eu queria ouvir a Sophie sobre isso também. Vamos lá. Coisa por trás, né? Tem a questão do ridículo do Pablo Marçal, tá? Isso tem. E por que o ridículo? Porque ele fala em reprogramação de DNA, ele fala em reprogramação neuronal, ele fala em aplicação de códigos. E quanto a isso, tem alguns vídeos do Pablo Marçal. Eu não vou massacrar vocês aqui com vídeos dele, tá? Não, vou colocar só o que for fundamental. Tem alguns vídeos do Pablo Marçal não ensinando a falar inglês, mas ensinando a aplicar um método de reprogramação neural para, a partir da aquisição de códigos, aprender. Tô imaginando a Sofia ouvindo isso sendo cientista e o cara falando de reprogramação do DNA, mas vamos lá. Qualquer coisa, inclusive inglês. Então, e tem vídeos também dele, que infelizmente eu não posso botar porque tem música de fundo, tem vídeos dele, mas vocês podem encontrar isso, ele reagindo ao sotaque do William Bonner, e ele reagindo como quem diz, William Bonner não sabe falar inglês, eu é que sei. E aí, quando ele chega nos Estados Unidos, nem mesmo a palavra mindset ele sabe falar, que é algo muito forte dentro do coachismo. Então, é disso que a gente está falando. O cara, ele começa a ser atacado pelo campo da direita, ele começa a ser estereotipado no campo da direita, porque, de alguma forma, ele incomodou pela sua passagem em Washington. E ele incomodou, entre muitas coisas, por causa disso aqui. E eu prometo para vocês que é a última vez hoje que eu vou colocar alguma coisa desse sujeito, mas a gente tem que contextualizar. Esse foi um dos motivos pelos quais ele incomodou e gerou esse vídeo do Eduardo Bolsonaro, inclusive. É uma briga deliciosa. Eu adoro ver essa gente brigando. Teve a coragem de falar que só tem 2 gêneros. A gente realmente vai parar com essa maluquice aqui nos Estados Unidos. Olha só, ele começa elogiando o Trump, porque o Trump teve coragem de atacar os transgêneros.
E ele diz que isso vai fazer com que o Brasil também acabe com a maluquice dos transgêneros. Então, ele está incorporando E no Brasil, o discurso transfóbico do Trump, que é uma pauta do bolsonarismo, né? Então, ele faz a produção com qualidade, com preocupação estética. Observem que ele está com o boné Make America Great Again. O Eduardo Bolsonaro estava fazendo numa câmera de selfie, ficou com as letras invertidas, sem nenhum tipo de qualidade. Ele produziu o corte com música de fundo, com um monte de coisa, com iluminação, na rua, sendo entrevistado. Então, ele sabe que existem códigos da rede social de maior entrega de produto a partir da utilização de equipamentos de maior qualidade. Então, ele domina o algoritmo e isso está incomodando o bolsonarismo. Brasil, que é a segunda maior democracia do mundo. Eu fico muito animado em poder servir nosso povo. E essa virada histórica mexeu com o meu coração, porque essa história vai se repetir no Brasil também. Eu fico muito tocado, muito emocionado de poder servir o povo. E aí ele já fala da virada histórica, que seria a eleição de Trump, e dizendo que isso vai acontecer no Brasil também. Sofia, quem tava puxando o saco do Marçal nessa viagem foi o Nicolas. O pessoal tá falando aí no chat. Ah, não vão botar o Marçal, ele transformou a eleição num circo. Tudo bem, o Marçal não sai candidato. E o Nicolas? A gente vai deixar o Nicolas se candidatar e é o que o Viário tá falando. O Marçal é o Bolsonaro piorado, porque ele sabe como rede social funciona. Sim, eu Ele sabe concordo. exatamente como faz. Sim, eu concordo. Marçal é um Bolsonaro piorado. O Nicolas, em 2026, em teoria, ele não pode concorrer por causa da idade, né? Ele já até propôs um projeto de lei para tentar alterar isso, mas em teoria, em 2026 ele não concorre. Isso não significa que ele não possa concorrer em 2030. Exato. Então, sim, eu concordo, é um Bolsonaro piorado, porque ele traz muito do discurso que a extrema-direita gosta, né? Uhum. Ao mesmo tempo, ele tira aquela imagem do cara tosco, brutamontes do Bolsonaro para trocar pela imagem do empreendedor bem-sucedido e não sei o quê. Então, ele consegue apelar para um público aí que o Bolsonaro não consegue apelar, porque ele é o cara que sabe amarrar o sapatênis e usar o garfo o garfo de peixes, né? Então, é uma coisa que conta, infelizmente conta. E a gente tem que voltar aqui, eu cheguei a falar isso no espaço entre cortes aí com a Dai, Uhum. que, como é que elegem um Trump da vida? Elegem um Trump da vida porque a democracia liberal não está funcionando, não está entregando o que ela promete para a maior parte da população, as pessoas buscam uma alternativa, a esquerda não oferece uma alternativa à altura, porque a esquerda já se assumiu como parte, como gestora desse desastre, né, como parte do sistema. E daí as pessoas vão lá e votam na única opção antissistema que elas têm, que são esses malucos de extrema-direita, que na verdade antissistema não tem nada, eles só só são uma versão ainda pior do sistema, né? Sim. Mas aí é aquela coisa. E a alternativa que a esquerda vai apresentar? Estamos esperando. Sim, e é uma coisa que assim, gente, o que o Marçal tá fazendo, o que o Viário tava expondo ali é o seguinte, isso é o básico de rede social. A gente precisa, vocês vão subir corte no Instagram, no TikTok, tem que legendar os negócios, tem que botar, fazer uma produçãozinha mínima. Igual a gente faz aqui no Meteoro, não tem vinheta aqui para os cortes, não tem toda uma produção. Ah, Pedro, você tá falando um monte de bobagem, um monte de frescurinha. Então, a extrema-direita tá fazendo isso. Tá fazendo exatamente isso nesse momento. Tá vendendo uma roupagem para um discurso desgraçado. Ainda bem que ele tá inelegível 2 vezes, mas vamos ver se vai manter, né, Sophie? Porque senão ele vem em 26 e o duro, eu acho que ele vai fazer um sucessor se ele não conseguir se candidatar. Esse é o problema. Pois é. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Deixa esse cara pra lá. Vamos ver se ele fica inelegível 3 vezes. Tomara.
E tomara que o TSE acorda, TSE, acorda, TSE. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que nós já voltamos com mais notícias.